E para quem não me conhece, que está chegando novo por aqui, o meu nome é Daniela e meu propósito é ensinar mulheres a fazerem e venderem bolos estruturados e decorados. E hoje o nosso tema da aula é como perder o medo da concorrência para fazer e vender bolos de festa, né, estruturados e decorados. Combinado? Quero saber se está tudo bem aí, se as comprometidas já chegaram. Bastante gente chegando aqui no Instagram, o pessoal também está chegando aqui no YouTube, Legal. Facebook. A Madalena já deu boa tarde aqui. A Edilene Aragão também está dando boa tarde. A Fátima Coelho está aí Boa também. tarde, Fátima. Nossa, Fátima, eu vi teus bolos. Eu fiquei encantada. Lindos demais. Depois coloca lá na nossa comunidade pra gente A ver lá, o Fátima, para quem não pessoal sabe, ver. é aluna, É né? nossa aluna. A Maria da Conceição dando boa tarde a todos. Cadê a live? Ah, começou, Maria, começou. Isso, Deu uma vamos lá. atrasadinha, mas estamos aí. Isso. A Núbia também dando um boa tarde. Kelly Inês também dando boa tarde aqui. É isso aí, gente. Então vamos lá, né? Quem é que tem medo da concorrência aí? Quem não quer começar por causa da concorrência ou acha que não tá vendendo por causa da concorrência? Coloca aí pra mim nos comentários, pra eu ter noção aí se passa isso aí na cabeça de vocês, hein? Então, o que acontece, né? Que muita gente que quer começar ou até que já está aí trabalhando na confeitaria, acha muitas vezes que não está vendendo por causa da concorrência, tem medo de começar porque acha que tem muita concorrência, né? Mas vamos começar aqui pensando na palavra concorrência. Vamos colocar a palavra aqui. Concorrência. O que quer dizer essa palavra, né? Porque às vezes a gente fala uma palavra e não sabe aí muito significado realmente, né? Então vamos pegar o real significado dessa palavra. O concorrência é o quê? Vem da palavra aí concorrer, concorrer, disputar. Então, quando a gente fala em concorrência, a gente fala em quê? Em disputa, né? Em concorrer. E quando a gente pensa em fazer um trabalho, em fazer um trabalho bem feito, a gente não tem que pensar em concorrer e em disputar nada com ninguém. Né? Então é o primeiro ponto aí que a gente tem que pensar. Ah, porque tem muita gente fazendo, ah, porque tem concorrência, né? A concorrência quer dizer concorrer, disputar. E a gente não quer disputar nada com ninguém, a gente não quer concorrer com ninguém, né? Então, o que acontece? Às vezes é mais fácil a gente culpar alguém aí das coisas, né? Culpar a concorrência, né? Do que olhar para dentro, às vezes, do nosso negócio ou daí ter coragem, né? De dar um próximo passo aí na nossa vida e começar, né? Então, não tem esse negócio de concorrência, né? O que você precisa fazer é fazer o seu trabalho bem feito, né? Então, o que acontece? Tem muita gente aí que não, que tá patinando, que não tá vendo lucro, que tá com dificuldade em vender ou que não quer começar, né, por causa da concorrência, mas é porque não está fazendo muitas vezes o que tem que ser feito, né? Então, às vezes é mais fácil mesmo a gente colocar a culpa em outra coisa do que realmente olhar para dentro, olhar para as nossas coisas, naquilo que a gente está fazendo, né? Ou dar um passo a mais na nossa vida, né? Então, é mais fácil a gente fazer isso, né? Olhar o que os outros estão fazendo. Então, para você fazer e vender bolos, né, estruturados e decorados, primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu já falei essa semana aqui, é sair aí do amadorismo e entender as coisas, né? Entender as bases, entender as coisas da confeitaria. Então, quem tem medo e fica muito preocupada aí com a concorrência, não sai do lugar, né? Porque o que acontece? Concorrência tem em todo lugar e em qualquer área. Né? Então, se você pegar aí um médico, um dentista, um farmacêutico, um padeiro, tem vários, tem milhões, um advogado, tem milhões. Mas o que faz uma pessoa vender mais, uma pessoa se destacar mais, uma pessoa ser melhor naquilo, enfim, o conhecimento e fazer o que precisa ser feito. Né? Então, a pessoa que está lá ganhando, que vocês veem, né, de fora aí, vem lá, que ela está meio que se destacando, você está de olho lá na concorrência, está vendo que ela está evoluindo. Por quê? Porque ela está muitas vezes buscando aquilo que você não está buscando.
né? Buscando conhecimento, buscando as técnicas, buscando as coisas para fazer um trabalho bem feito. E está aprimorando, evoluindo. Né? Então, ninguém nasce pronto, ninguém nasce, todo mundo começa do zero e vai melhorando aos poucos. Né? E vai fazendo o seu melhor sempre, sem olhar concorrência, né? Então, o que eu costumo falar? Que quando a gente olha muito para a concorrência, né, o que a gente acaba fazendo? A gente esquece de fazer o nosso trabalho. Esquece de fazer lá o nosso trabalho bem feito e fica preocupado fazendo tudo que está dentro ali do nosso trabalho baseado naquilo que a concorrência está fazendo. Né? Fica competindo, fica disputando. E isso é ruim para você. Isso é ruim para o teu negócio, isso é ruim para você enquanto pessoa, né? Porque você nunca cada um é cada um, cada pessoa é diferente uma da outra, né? Então, o meu produto vai ser diferente do da concorrência, né? Cada pessoa tem um gosto. Então, a gente não precisa ficar olhando a concorrência, né? Ficar prestando atenção no que a concorrência está fazendo. Então, tem que tirar essa coisa da cabeça, né? De que não estou vendendo por causa da concorrência. Eu garanto para você que se você não está vendendo, é porque você não está fazendo tudo o que deve ser feito para você vender, não está se atualizando, né? Não está buscando mais conhecimento para fazer um produto bom, que as pessoas vão gostar, ou que você não está procurando aí uma estratégia de venda para você vender mais, né? Então, por isso que às vezes a gente acaba estacionando, né? Ficando no mesmo lugar, achando que é a concorrência que está fazendo você não vender. E não é bem assim, né? O que faz você não vender é você ficar acomodada e não se atualizar, né? Não, que você muitas vezes não está se atualizando. Então é a primeira coisa que a gente tem que mudar, né? É a nossa mentalidade, tá? Isso A aí. Kelly falou que ama cozinhar, aprender coisas novas. Que legal. Ó, e esse ano 2023 quero inovar e lucrar. Vamos embora. Certíssima, é isso aí, Kelly, é Vamos isso aí. aproveitar o ano, né, gente? Vamos deixar de colocar desculpa aí num monte de coisa e fazer o nosso trabalho, que é isso que Isso. vai fazer a gente crescer, né? Penélope chegando aqui também, dando boa Boa tarde. tarde. Nossa, aluna. Então vamos lá, gente. Então tem gente que fica lá só preocupada com a concorrência, né? O que a concorrência está fazendo, que eu quero lá fazer igual, quanto que a concorrência está cobrando, né? E esquece lá de fazer o seu trabalho. Então o que acontece? Com relação, principalmente com relação a preço, né? Vamos pensar aqui. Então, vamos supor lá que a tua concorrência tem um preço, né? E você vai começar a precificar lá o teu produto. Você vai lá dar um jeito de saber quanto que a concorrência está cobrando o bolo dela para você fazer igual. Você não pode de jeito nenhum ter um preço aí mais caro que a concorrência, porque senão você não vai vender. Muita gente pensa assim. Só que o que acontece quando você pensa assim, né? Quando você faz o teu preço baseado naquilo que a concorrência está vendendo? Você, primeira coisa, não sabe quais os ingredientes que a concorrência está utilizando. Vamos supor que ela está utilizando lá uma cobertura fracionada no recheio, que é mais barato e é um produto ruim. E você está utilizando lá um chocolate nobre para fazer o teu recheio. Você vai colocar o preço baseado naquilo que a concorrência está fazendo, só que o que vai acontecer? Você vai perder dinheiro, você vai não ver lucro, né? Você vai pagar para trabalhar. Então, é errado a gente colocar preço baseado na concorrência. Você tem que fazer a sua precificação corretamente e dali você saber o teu preço, da sua precificação, a partir dos ingredientes que você gasta, a partir do trabalho que você faz e não ficar de olho na E do concorrência lucro que quer ter, e né? do lucro que você quer ter, né? Então, quando a gente fica preocupado somente com aquilo que a gente tem que fazer, com o nosso trabalho, a gente consegue evoluir, a gente consegue vender, né? Porque quando a gente fica lá preocupado com a concorrência, achando que a concorrência que não está fazendo você vender, aí mesmo que você não vai sair do lugar. Né? Então, quando a gente pensa em precificar o nosso produto, a gente precisa fazer a precificação corretamente. Né? Hoje em dia não é mais aquela coisa também de multiplicar por 2, enfim, né? Por 3, por 4, sei lá. Então a gente precisa sentar, fazer a nossa precificação e colocar o lucro que a gente deseja em cima. A gente não sabe, né, qual é o tipo, qual é a experiência que a concorrência está levando para o cliente dela. Né? Às vezes ela está lá também pagando para trabalhar e você não sabe, você não está sabendo os bastidores da concorrência. Né? Por isso que é importante você saber aí
quanto que você gasta, para você colocar o seu preço, né? E não ficar baseado em concorrência, A certo? Patrícia Santos está dizendo: olá, boa tarde, Olá. obrigado pelas dicas. A sua aula é 10, Deus te abençoe. E a Obrigada. Kelly Cristina tem uma questão bem interessante aqui. Aham. O preço temos que fazer de acordo com o valor dos ingredientes? A Sim. primeira pergunta. E a segunda é multiplicado por 3? Não, não é multiplicado por 3. Se você está fazendo a sua precificação multiplicado por 3, você está perdendo muito dinheiro aí. O valor do bolo, né? É, não é certo multiplicar por 3. Não, a gente tem que saber quanto que a gente gasta de cada parte do nosso bolo e saber aí colocar a nossa margem de lucro em cima, tá? Isso Não é que, muito não que, importante. não que ela não vai ter lucro, mas é porque assim, se dentro dessa precificação não entrar o tabuleiro, a embalagem, por isso que é interessante saber o valor de cada coisa para depois tu aplicar o teu lucro em cima, né? É. E também existe gastos que a gente não vê, né? Então, por Quando trabalha exemplo, em casa. quando trabalha em casa, luz, água, sei lá, outras coisas, Detergente, detergente, coisas que a gente usa na nossa cozinha ali e luz, que né? mistura muitas vezes com aquilo que a gente usa para casa, luz, gás, essas coisas acaba vindo na mesma conta. Né? Então, isso é muito difícil precificar. E quando você multiplica por 3, você não sabe exatamente quanto que você gastou, né, para fazer ali. Então é preciso saber cada coisa que você gasta. Por exemplo, né, a gente tem lá a massa do nosso bolo. Quanto que eu gastei para fazer a massa? Quanto que eu gastei para fazer o recheio? Quanto que eu tenho que precificar dessa forma, E tá? às vezes pode parecer chato precificar, né? Que muita gente não gosta. Isso eu também odeio É, muito, gente. mas assim, precificou a massa. Tu faz uma massa manteigada. Precificou aquela massa manteigada uma vez, pronto. Tu já vai saber para todo o Sim, bolo que tu fizer. Precificou um sim, recheio específico, pronto. Toda vez que tu fizer aquele bolo com aquele recheio, tu já tem o preço. é, Só vai atualizando a tua base de dados ali dos ingredientes. Ah, aumentou o açúcar um pouquinho, aumentou não sei o quê. isso. Ainda mais quando você tem lá as coisas mais automáticas, né? Então, a gente não pode sair multiplicando as coisas por 3, gente. É uma precificação muito superficial, Existem tá? planilhas, né, que fazem isso, né? Isso. Até os alunos têm. É. Vamos ter Existem planilha. planilhas que fazem isso automático. Só É, vai botando a quantidade dos ingredientes ali, o valor que pagou, e ele já dá um final automático, né? isso. Então, isso é muito importante, tá? Então, o que eu falo, né? O melhor e o pior é muito subjetivo, né? De acordo com cada um. Então, para mim, às vezes, aquele bolo, aquela pessoa que vende aquele bolo, eu não gosto, mas eu gosto da outra, né? Então, o gosto é muito pessoal, cada um tem o seu. Né? Então, o que vai acontecer? Cada um vai levar um tipo de experiência para o cliente, né? Uma experiência diferente de acordo com o seu nível de conhecimento, muitas vezes. Né? Então, se você tem mais conhecimento, você vai levar mais experiência, você vai saber fazer a sua divulgação mais corretamente. Se você vai saber levar experiências melhores para o seu cliente. Se eu tenho um nível de conhecimento abaixo, eu vou levar outro tipo de experiência. Né? Então, existe lugar para todo mundo. Só que a gente tem que saber fazer o nosso trabalho bem feito. Sempre, né? Buscar ali sempre estar melhorando. A Kelly falou, é verdade, tem outros custos. Ela falou aqui. Por isso que Isso. tenho medo de cobrar muito e não vender. Mas isso é um Cada, erro. cada bolo devo anotar o custo final? Ela falou assim, cada bolo que ela faz, ela deve anotar o custo final. Se ela for botar, principalmente num cardápio, né? Se tu Sim. for montar um cardápio que vai ter um bolo específico que tu faz, é muito interessante tu saber o custo dele para Você pôr no tem que saber o custo final do seu bolo. Isso tem que saber, o custo final e tudo que você vai colocar a mais ali, de embalagem, de pratinho, de comida, de, decoração. de logo, de tudo que você vai entregar no seu cliente. Agora, isso que ela falou, né? De colocar o preço e ter medo, né? De não vender por causa do preço. O que acontece? O cliente só vai questionar preço no teu produto se você não está oferecendo valor. Né? O que quer dizer isso? A gente vai entrar numa aula de precificação, aqui não dá para aprofundar muito, mas é só para vocês terem uma ideia. Quando o cliente está procurando preço, preocupado com preço, é porque ele não viu o valor do teu produto. Então você precisa mostrar para o seu cliente o valor que o teu produto tem. Então preço é uma coisa, valor é outro. Então quando o cliente vê o valor, ele não questiona preço, né? Então isso tem que estar muito claro aí.
Então, como que você vai agregar valor no seu produto para o cliente ver que o seu produto vale aquele valor lá que você está cobrando? Desde o Né? pedido, né? Desde o pedido, desde a hora que ele liga para você, desde a hora que ele olha lá na sua rede social. Se a tua rede social, por exemplo, se você está divulgando na rede social que hoje em dia é necessário estar, se você não está mostrando valor já na sua rede social, né? Daí, claro que ele não vai pagar lá o preço que vale o teu produto. Então, existem técnicas, né? Desde a divulgação até a entrega do bolo, onde a gente mostra o valor que o nosso produto tem para o cliente não questionar preço. Né? Então, isso nunca aconteceu, gente, não por nada, mas nunca aconteceu comigo de um cliente questionar meu preço. Se o cliente quiser pagar o preço, ele vai pagar. Se ele não quiser, tá tudo bem, né? Porque ninguém é obrigado a pagar o preço aí que não tá gostando, né? Só que existe público para todo mundo. Então, por isso que eu falo que a gente tem que conhecer o nosso público e saber para quem que a gente vai oferecer, saber para quem a gente quer vender o nosso produto, E cliente né? que vem com preço, E aquela coisa, cliente que vai vir te procurar por preço, ele vai na primeira pessoa, na concorrência que está com o preço lá embaixo, né, e vai te deixar. Né? Então, cliente que vem por preço vai embora por preço. Né? Então, é isso que tem que estar muito claro aí na cabeça de vocês. Então, quando a gente oferece um produto bom, uma experiência bacana, porque o cliente compra experiência. A gente não vende bolos, tá? Coloca isso na cabeça de vocês. Mais uma coisa, nós não vendemos bolos. Nós vendemos momentos importantes para a vida das pessoas. Então, quando o cliente, e isso tem que estar na sua comunicação, desde a hora que você atende o cliente, desde a hora da sua divulgação. Né? E quando você mostra isso para o cliente, que você não vende bolos, que você vende momentos, né? Com certeza o cliente não vai questionar o seu preço. Né? Então, isso tem que estar muito claro, tá? Então, gente, não dá para entrar muito aqui nessa questão, mas é uma coisa bem importante, né? Vocês têm que ter essa diferença, né? Então, não pode ter medo de cobrar pelo trabalho de vocês, mas vocês têm que mostrar que o trabalho de vocês é bom, né? Que vocês sabem fazer de verdade, que você sabe atender, que você é profissional, né? Daí o cliente vai começar a não questionar preço, daí vai vir um cliente certo para você, né? Que não vai questionar o preço aí do teu produto. ela falou, é verdade, tem que valorizar o meu produto e aí é que ele vai valorizar o Com preço e o meu certeza. trabalho. Até a gente falou essa semana, se você não se valorizar, se você não valorizar o seu trabalho, ninguém mais vai valorizar, tá? Desde posicionamento, Tudo, cardápio, tudo, contato, do jeito que fala, do jeito que planeja, tudo, né? Desde o tudo. atendimento até Por a isso que entrega a do gente bolo. tem que sempre estar se atualizando, buscando conhecimento, né? Para você fazer as coisas direito, fazer a coisa certa. Então, a competição, né? Quando a gente fala aqui em disputar, a competição sempre deve ser com a gente mesmo, nunca com a concorrência. Então, o que eu estou fazendo hoje para melhorar aquilo que eu tenho hoje, ou se eu vou começar, né? O que eu vou fazer para melhorar a cada dia? Então, eu não fico olhando concorrência, eu olho para mim, eu olho para as coisas que eu estou fazendo e como que eu posso melhorar dia após dia. Então, a disputa é sempre com a gente mesmo, né? Porque nós somos os nossos maiores, como é que eu falo? Os maiores críticos da gente mesmo, né? Então, nós estamos sempre nos criticando, sempre, né? Então, é, a gente não tem que deixar outras pessoas fazer isso por nós. Nós é que temos que sempre ir buscando conhecimento e evoluindo. A disputa sempre é com a gente, para a gente fazer o nosso melhor, a gente se colocar no lugar do cliente, né? Isso que eu sempre falo, da gente se colocar no lugar do cliente, para o cliente, para a gente entregar o melhor, né? Porque se a gente quer receber o melhor, a gente também entrega o melhor e sempre trabalhar com propósito e não pensando só no dinheiro. Né? Então, se você está pensando só no dinheiro, você vai querer vender a qualquer custo. E quando você pensa no seu propósito, você vai oferecer o melhor, a melhor experiência e vai colocar o preço que for e o cliente vai pagar. Porque ele vai enxergar isso em O você. lado financeiro é uma O lado consequência, né? Ele financeiro, vai vir com certeza. consequentemente, só que vai vir mais fluido, uma coisa mais Isso. natural, assim, né? Não vai Então ser ele aquela vai ver coisa ali que sofrida. você não está desesperada, né? Então é isso que a gente tem que pensar, né? Que Mais a gente gente tem um entrando aqui. propósito, Pessoal, certo? mais pessoas entrando aqui. A Simone Neves, dando boa tarde aqui. A Suelene, Solange, Roseli, tá tudo entrando. Boa tarde, gente. E olha só, né?
Mercados tem, a gente fala assim, mercado está saturado. O mercado não está saturado, tá? O mercado está saturado de pessoas sem conhecimento e pessoas que estão acomodadas, né? E não estão buscando aí conhecimento. Outra coisa que eu escuto muito, né? A minha cidade é pequena. A minha cidade é pequena, aqui tem muita concorrência, não dá certo aqui para mim e coloca um monte de obstáculo e desculpa. Gente, não existe esse negócio de cidade pequena, tá? Vamos pensar comigo aqui. Vamos supor uma cidade pequena aí de 10 mil habitantes, tá? Se você vender para 1% de 10, você não vai vender para 10 mil habitantes, você não vai dar conta, você vai ter que abrir uma franquia aí de Uma bolos. fábrica. Uma fábrica, né? Então já começa por aí. 10 mil habitantes. Vamos supor que você vende para 1% desses 10 mil. Dá 100 pessoas, né? 1% desses 10 mil, 100 pessoas. Vamos supor, vê se eu estou calculando certo. Vamos supor se eu vender um produto a 10 reais, gente, 10 reais, tá? Se eu vender um produto por semana a 10 reais, eu vou ter para essas 100 pessoas, né? Um produto por semana a cada 10 um produto por semana de 10 reais para cada 100 pessoas, eu vou ter quantas? 4 mil reais por mês. 4 mil reais por mês. É um produto de 10 reais. Um produto de 10 reais. Então, vamos supor, a gente não vai vender para 100 pessoas. Ou é só ir somando. Se ela vender um produto de 20 reais para 200 pessoas, vai dar 4 mil. Sim. Se ela vender um produto de 30 reais para... Ou seja, né? Então, um produto por semana a 10 reais para 100 pessoas. Tá? Você sair aí na rua, você vende, né? Então, só que o que a gente vai fazer? Como a gente vende bolos, que tem um valor agregado maior, então você não precisa vender para 100 pessoas. Você vai vender menos, mas vai vender num preço mais alto. Então, gente, não existe esse negócio de mercado saturado, de cidade pequena. Se você for numa cidade grande, né? Por exemplo, uma cidade pequena de 10 mil, tem 5 confeiteiras lá fazendo, você tá junto ali. Numa cidade grande, e você é 5 em 10 mil, vamos supor. Numa cidade grande, você vai ser 1 em 1 milhão, né? Então, vamos pensar assim. Então, não existe isso, gente. Cidade pequena, cidade grande, se você não fizer o seu trabalho, você não vai vender em lugar nenhum. Se você fizer um trabalho bem feito. Eu tenho uma aluna que vende numa cidade de 2 mil habitantes. 2 mil habitantes. Ela pega as cidades vizinhas. Então, assim, não é desculpa para quem quer fazer, quem quer começar e começar fazendo as coisas certas. O Antônio do Donizete aqui, boa tarde, estou ligado e gostando demais. Antônio de São José do Rio Pardo. Legal. Helena Esther, que também entrou, nossa aluna aí. Legal, gente. A Simone está dizendo, estou feliz por participar das aulas. Obrigado pela oportunidade. A Ana Karina está pedindo para tu mandar um beijo para Aracaju, Sergipe. Um beijo, Aracaju. Ai, que delícia. Lá é quentinho, né? Nossa. Então, gente, é isso que vocês vão fazer. Então, o que eu quero dar de conselho aqui para vocês hoje? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas eu vou dar um conselho aqui para você. O que você vai fazer? Você não vai olhar a concorrência mais, né? Você vai parar de olhar a concorrência, principalmente se você está começando. Porque quando a gente olha a concorrência, né? Se você tem uma concorrência, por exemplo, que você acha que é melhor que você e você fica lá olhando a concorrência, você vai se desanimar. Se você tem uma concorrência abaixo de você e você fica lá olhando, você fica acomodada e não evolui. Então você não pode olhar nem para quem está abaixo de você e nem para quem está acima de você. Você olha para você, né? Então, por quê? Porque se você ou você se acomoda ou você se sente inferior, se sente diminuída. E não pode isso acontecer. Você tem que fazer o seu trabalho bem feito e buscar conhecimento para sempre melhorar aquilo que você faz, ou se você está começando, ou se você faz para a família. Sempre buscar melhorar, né? E não ficar olhando aí as concorrências. A gente sempre agora nas redes sociais, né? A gente fica olhando lá. Mas você pode olhar as pessoas para se inspirar, né? Mas não para ficar copiando, ou não para se sentir mal, ou não para ficar acomodada, né? Você olha as pessoas para se inspirar, para te ajudar a seguir em frente, para te ajudar a evoluir, né? E não estacionar e nem ficar deprimida, né? Então você tem que buscar sempre conhecimento, sempre fazer o seu melhor, que eu garanto que quando você faz o seu melhor,
quando você busca conhecimento, você vai conseguir sair de onde você está, né? Você vai conseguir sempre evoluir. Porque nós estamos aqui nessa vida para isso, né? Para evoluir. E Deus, gente, é pai de todo mundo, né? Deus olha por todos nós. Ele não desampara nenhum e nem outro, né? Só que a gente tem que sempre fazer a nossa parte, né? Para que a gente consiga aí sempre colher aquilo que a gente planta, né? Porque os resultados são consequências das nossas ações. Então, quando a gente planta, a gente vai colher. Pode demorar um pouquinho, mas a gente vai colher. Pode ter certeza, tá? Então, era isso que eu queria falar sobre concorrência. Mais alguma dúvida, gente? Almeire, cheguei ansiosa para cada aula. Almeire, se chegou agora, a aula vai ficar salva, tá? Não se preocupe, pode assistir depois. Acho que é isso, né? Alguma dúvida, gente? Vamos perguntando aí. Então, Aqui, ó, a Kelly está falando aqui. Para disputar com a concorrência é importante a família e os amigos provar o seu produto para isso, ajudar na divulgação. com certeza. Principalmente quando a gente está começando, A né? família é o provador oficial. Isso. A Então, família, amigos, porque isso ali vai mesmo. vir sinceridade, né? Não, É. não vai vir aquela É coisa, claro ah, que, ficou né, gente, gostoso. você cuida também com aquela amiga invejosa lá, não, né? Mas com aquela pessoa que você confia, que você, né, você pode oferecer o produto, você pode fazer a pessoa provar, ver se aprova, né? Então é assim que a gente começa, né? Então você vai se sentindo mais segura, ainda mais quando o produto é bom, né? Então não tem esse negócio de concorrência, né? E a segurança, como tu falou, só vem com o conhecimento, Com né? conhecimento. Porque daí vai estar segura para fazer um bolo Isso. estruturado e decorado sem medo que vai cair, sem medo. Isso. Então, o cliente sempre está buscando ali, né? Um cliente correto, um cliente que quer qualidade, vai buscar sempre o melhor. E você tem que oferecer o melhor que você pode dentro daquilo que você pode oferecer, né? Então, às vezes, eu não sei ainda fazer aquela decoração perfeita, mas você vai entregar para o cliente aquilo que você o seu melhor naquele momento, entende? E aos poucos, no campo de batalha, durante as encomendas, que as coisas vão melhorando, que você vai melhorando. Então, que você vai aprendendo também com os seus erros, né? Para você não errar mais. Então, é no campo de batalha mesmo. Né? E quando a gente entrega o nosso melhor, o cliente percebe, né, que a gente está fazendo o nosso melhor, que tem capricho, que tem amor, que você está proporcionando para ele um produto que vai fazer sucesso aí onde ele for, levar, enfim. Né? Então a gente tem que estar sempre preocupado com isso, em levar o nosso melhor, né? Ó, a Kelly falou, gosto de fazer bolos nos aniversariantes da família. Ah, Começou legal. assim, né? Começou assim, pode virar um negócio, Kelly. Se não trabalha ainda com isso, Faz faz virar um negócio. com certeza. Então é isso, gente. Mais alguma dúvida? Então, sempre procurar se diferenciar com produtos também, né, gente? Com produtos bons, de qualidade, né? Que a pessoa vai comer e vai querer voltar sempre, vai querer provar de novo, né? Então, por exemplo, esse negócio do caro, né? A gente vai falando aqui, esse negócio do caro e barato. Então, a pessoa comprou lá o seu produto, pagou mais caro. Mas ela, quando ela comeu aquele bolo, ela falou: Meu Deus do céu, como valeu a pena eu ter pago por tudo, o preço mais caro, né? Porque às vezes o que acontece? O barato sai caro, né, gente? Aí vai trazer aquilo que tu falou, acho que foi na primeira live, a memória Memória afetiva, né? afetiva, Quando ela né? pensar num bolo, o primeiro bolo que ela vai lembrar é o É teu, o que ela teve seu, aquela experiência quando comeu. com Né? certeza. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigada.